Oi, gente, muito bom dia, minha gente. Como vocês estão? Olá, YouTube. Muito bom dia, YouTube. Obrigada por estar aqui, YouTube. Será que dá tempo de eu ir buscar meu remédio ali na cozinha, gente? Eu vou tentar, tá? Vou dar uma corridinha ali. Pronto, voltei. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Tereza. Bom dia. Bom dia, Silma. Ih, vou ter que buscar água. Bom dia, como vocês estão? Bom dia, Jesus é o Senhor. O Senhor Jesus é o nosso maravilhoso Senhor. Bom dia. Já vamos acordar declarando quem é o nosso Senhor, para ficar bem claro para nós, para os seres humanos que nos ouvem e para os seres espirituais. Já declaramos logo ao acordar quem é o nosso Senhor, para não haver dúvidas, né? De quem é o nosso Senhor. Já vou pôr logo a meia de peleguinho já, para eu me sentir melhor. Bom dia, sim, irmão. Qual o seu nome, irmão? Vigilante patrimonial? Nosso Jesus Cristo Todo-Poderoso, amém. Bom dia, irmão Elino. A paz até Recife. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ajeitar aqui meu tapetinho. Vocês já sabem, né, que além daquele sapatinho de pelego, eu ainda ponho esse tapetinho mole aqui, ó. Até pegar fogo no meu pé. Porque meu pé não esquenta de jeito nenhum. Aqui é Sorocaba, Tereza. Sorocaba, São Paulo. Então vamos lá, minha gente. Vamos buscar o nosso amado Senhor Jesus. Bom dia, auxiliadora. Tudo bem. Um pouquinho de dor nas costas. Mas está melhorando. Para melhorar mesmo, tem que sair do sedentarismo, né? Daí melhora. E você está bem, auxiliadora? Amadas, vamos orar, ler Provérbios? Estamos aprendendo a orar, ler, né? Nós já aprendemos a invocar o santo nome do Senhor Jesus, invocar o nome daquele que é, né? Sobre o qual não há outro nome, está acima de todos os nomes, né? Ah lá, o irmão. Tá bem, Tereza, graças a Deus, tá dormindo. O irmão quer tá pedindo oração, as irmãs vão pegar o seu nome, tá, irmão João Paulo? E depois a gente ora no grupo de intercessoras. Bom dia, Lia. Então, como eu estava dizendo, nós já aprendemos a invocar o santo nome do Senhor Jesus. Bom dia, Angelinha Maputo. Invocar o santo nome do Senhor Jesus. Então, agora nós estamos aprendendo a orar, ler a própria palavra dele. Porque a palavra do Senhor nos ensina todas as coisas. Então, vamos orar, ler a própria palavra. Amém? Então, hoje vai ser Provérbios 22, do 2 até o 4. Provérbios 22, do 2 até o 4. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, clamamos por tua presença aqui, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, chamamos ao Senhor, queremos que o Senhor olhe para nós, que o Senhor esteja conosco. E pela fé, pelo laço que temos com o Senhor, já sabemos que o Senhor realmente está. O
O Senhor realmente está. O Senhor realmente é conosco todos os dias da nossa vida. E o Senhor está aqui para nos ensinar, para nos mostrar na sua palavra como Ele quer que sejam as coisas, como realmente são as coisas e principalmente como é o coração do homem, o nosso coração. Senhor Jesus, nós lhe pedimos perdão por nossas falhas. Senhor, que hoje possamos ter uma postura diferente, possamos hoje começar uma vida nova, sermos diferentes, nos apresentarmos ao Senhor de maneira diferente, nos apresentarmos aos homens de maneira diferente, que seja vista em nós luz, a luz celestial do céu, que sejamos esses embaixadores que o Senhor procura. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor, a cada um na nossa situação da vida de cada um, Senhor, na necessidade de cada um. Ser com o irmão João Paulo, na necessidade dele, e com todos os que estão aqui, os que irão chegar. Senhor, nós somos teus, que estamos pedindo, implorando, clamando ao Senhor, que o Senhor seja com a nossa situação, nos ajuda a consertar as coisas, nos ajuda, Senhor Jesus, a prosseguirmos segurando na tua mão, sem olhar para o passado, Senhor, que o passado fique no passado, que prossigamos para o alvo, para a honra e glória do seu precioso nome, que é o nosso Senhor, Senhor sobre a nossa vida. Oh, Senhor Jesus, hoje nós vamos orar, ler Provérbios 22, do 2 até o 4. Então, Senhor, aqui o Senhor nos diz assim: o rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto de outro. Senhor, que nós enxerguemos isso, que não há diferença para o Senhor. Se é rico, se é pobre, se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto, se é feio, se é bonito, se é adequado, não é adequado, todos são do Senhor e todos estão sendo trabalhados pelo Senhor. Então, o rico e o pobre têm algo em comum. Todos pertencemos a esse Criador. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Aqui é muito importante, porque é uma experiência que nós estamos começando a ter aqui na live com os haters, né? Olha só o que o Senhor está nos dizendo. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente é aquele que antecede as coisas. Ele é prudente. Ele não espera acontecer para sofrer o dano. Antes ele toma uma posição, ele toma uma atitude, ele toma uma decisão, ele faz alguma coisa. O que ele faz? Busca refúgio. O que é o nosso refúgio? Onde está o nosso refúgio? O nosso refúgio é um só, nosso refúgio é o Senhor Jesus. No entanto, precisamos ser cautelosos. Então, quando aparecerem haters aqui na live, na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, seja prudente, não espere algo acontecer, né? Seja prudente. Não fique preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que os outros vão dizer. O que importa é o seu laço com o Senhor Jesus. Isso é o que interessa. E o Senhor está dizendo para ser prudente, não é para ser imprudente. Ai, sabe o que aconteceu? Eu atravessei lá aquela rua escura, daí passei um medo lá naquela rua escura, Deus, eu livre. Pois é, você foi imprudente. Se você já está vendo que a rua é escura, seja prudente, não é? Então é sobre isso que o Senhor está nos dizendo. O Senhor nos dá essa prudência, Senhor. Vejo que está intimamente ligado com a intuição do Senhor, que vem através do Espírito, né? Tem um negócio da roupa aqui, né? Eita, Senhor, todo dia eu tô esquecendo dessa roupa aí. Que agora eu não tô mais lá no quarto, agora eu tô aqui na sala. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu tô com uma blusa aqui, mas é uma blusa muito quente. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu pegar ali.
Achei um aqui. Mas acho que é muito fininho, né? Não vai resolver. Todo dia eu tô esquecendo disso, gente. Tô esquecendo desse negócio da roupa aqui, que não dá para ler as coisas. Hoje não tá tão frio, sabia? Deixa eu ver se esse aqui dá. Porque o meu sobrinho tá dormindo lá no quarto que eu faço a live. Aí não posso ir lá acordar ele. Assim ajuda? Eu vou ter que ficar todo dia com babador aqui, né? Tem que lembrar de pôr blusa preta. Fazer o uniforme da live. Uniforme da live. Blusa preta. Bom, né? Que assim eu faço um uniforme só. Muito obrigada, Orenildinha, por me lembrar. Então, continuando, estamos com o Senhor Jesus orando. Provérbios 22, de 2 a 4. Então, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Acho que isso ficou bem claro para nós. Senhor Jesus, estreita o nosso laço contigo, Senhor. Que a sua luz esteja sempre, Senhor Jesus, iluminando o nosso caminho para nós enxergarmos o perigo e sermos logo prudentes, nos refugiando antes das coisas acontecerem. Antes das coisas acontecerem. Senhor Jesus, dependemos totalmente do Senhor. Contudo, o incauto, ou seja, o distraído, o despreocupado, esse continua. Continua. Ele vê o perigo e ele não faz nada. Ele continua, passa adiante e sofre as consequências. Então, veja, gente, não adianta só orar. O Senhor quer nos dar experiências de buscar o refúgio, experiências de sermos prudentes, experiências de tomarmos atitudes. Vocês estão vendo? Não é só orar. Gente, a vida não é só orar. Sabe o que significa orar? Orar significa desejar. Você vai passar a vida desejando? Sim, nós temos que orar, mas esse orar é conversar com o Senhor. Não é pedir apenas, passar a vida pedindo. Compreende? Então, faça a sua parte. Seja prudente, enxergue o que o Senhor está mostrando. E seja prudente, né? E continua. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Amém. A recompensa, veja, tem uma recompensa. A recompensa ao temor do Senhor, ou seja, a obediência, a recompensa à obediência do Senhor e ao comportamento humilde são riqueza, honra e vida. Agora, veja bem, esse comportamento humilde não é ser coitadinho. Não é dizer amém para tudo, dizer sim para tudo, aceitar tudo, não responder nada. Isso não é ser humilde. Nós temos um conceito muito errado do que é ser humilde e do que é ser orgulhoso. Tem gente que acha que ser orgulhoso é muito bonito. Ser orgulhoso é o que há. Não, eu sou orgulhoso, eu não aceito ajuda, né? Então, nós precisamos entender bem o que é humildade e o que é arrogância, o que é orgulho. Isso está relacionado ao aprendizado aqui nessa terra, ao tempo que nós temos aqui nessa terra. Ser humilde não é ser coitadinho, não é ser vítima. Entende? Ser humilde é estar aberto para aprender. Quando você aprende, você pratica. Isso é ser humilde. E o que é ser arrogante? Ser arrogante é aquele que se fecha para aprender. Não, vou fazer do meu jeito. Vou continuar do meu jeito. Vou fazer como eu penso.
vou fazer como eu quero. Esse é o orgulhoso, é o arrogante. Então, o arrogante não é o rico poderoso e o humilde não é o pobrezinho. O rico poderoso pode ser humilde e o pobrezinho pode ser muito arrogante, até o mendigo. Então, veja o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que a recompensa em obedecer. Então, o que o humilde faz? Ele acolhe o ensinamento e pratica. Isso é ser humilde. É o Senhor dizer, isso daqui está errado. E dizer, sim, Senhor, agora aprendi, isso aqui está errado. Então, vou corrigir e vou mudar. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde, né? Então, agora, ser esse arrogante, esse soberbo, é aquele que não se nega a ouvir o que o Senhor tem a dizer e a mudar. Ou seja, ele não tem nada para aprender com a palavra do Senhor, com o Senhor. Por quê? Porque ele se acha superior, não é? Então, a recompensa à obediência do Senhor e ao comportamento humilde é o quê? Tem recompensa. Olha que maravilhoso. É riqueza, honra e vida. Riqueza, honra e vida, nessa ordem. Então, a humildade, veja que já traz uma prosperidade. Humildade, gente, é aprender, é mudar. Conforme você aprende, você muda. Até agora eu não sabia, mas agora eu sei. Glória a Deus, aleluia. Então eu vou mudar. Eu não vou ficar agarrado naquilo. Não, mas a vida inteira eu fiz assim. Me ensinaram assim. A vida inteira foi assim. Isso é arrogância, é orgulho. Compreende? Então, conforme o Senhor nos ensina, vamos mudando. Vamos nos humilhando, vamos nos arrependendo, vamos praticando. É sobre isso, porque o Senhor está dizendo assim, a recompensa, a obediência do Senhor ao comportamento humilde, esse comportamento humilde tá ligado à obediência, né? Então, há uma recompensa. A recompensa é o quê? Riqueza, honra e vida. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos ajude a termos a alegria, a felicidade de recebermos essa recompensa que o Senhor está prometendo aqui. É uma promessa do Senhor, você faz a sua parte que eu faço a minha. Faz a sua parte da aliança, faz a sua parte que a minha está garantida. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, Senhor, qual é a minha parte? A sua parte é ser humilde, para conforme eu te ensino, você vai mudando. Essa é a sua parte, né? Então, Provérbios 22:4, a recompensa, a obediência do Senhor ao Senhor e ao comportamento humilde. Qual é a recompensa? Riqueza, honra e vida. Mas o que é esse temor do Senhor e comportamento humilde? Temor do Senhor é obediência ao Senhor. Então, conforme o Senhor fala, eu obedeço. O meu comportamento é humilde. Puxa, eu não sabia, agora eu sei. Então, agora vou mudar tudo, porque eu não sabia, agora eu sei. Não, mas eu continuo com a servidura. Não, não vou mudar. Não vou mudar, não é assim. Não é assim. Sempre foi do meu jeito, por que agora vai deixar de ser do meu jeito? Porque agora o Senhor chegou. Compreenda, agora o Senhor chegou. Né? Do seu jeito está dando certo? A pergunta é essa, do seu jeito está dando certo? Do seu jeito você está tendo riqueza, honra e vida? Hein? A prosperidade chegou na sua vida, o Senhor está enchendo as despensas? A honra chegou na sua vida? Você é honrado na sua casa e fora dela? É honrado, respeitado, ouvido? E outra coisa, a vida chegou? A vida, a felicidade, o prazer em viver? Não chegou, né? Não chegou. Então o Senhor está explicando o motivo hoje. Porque lhe falta obedecer ao Senhor e ter um comportamento humilde. Esse comportamento humilde é praticar aquilo que o Senhor está ensinando. Amém? Senhor Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor, ser esses
Queremos ser esses, Senhor, de comportamento humilde, que aprendem e fazem, que aprendem e deixam aqui as coisas para trás, né? A maneira antiga, o jeito antigo, o pensamento antigo, o conceito antigo, o achismo antigo, né? Agora é diferente, agora o Senhor está mostrando um caminho novo, siga nele, amém? Nesse caminho está prosperidade, honra e vida, amém? Obrigada, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Vamos então para Jó, gente. Que o Senhor abra nossa mente, que o Senhor nos ajude. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Invocamos o teu precioso nome, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Então vamos lá, Jó 20, a justiça é imparcial e infalível. Então nós continuamos naquela conversa lá entre Jó e seus amigos, né? Nós vimos que Jó continua na casa dele, casa de rico, continua com servas e servos na sua casa, né? Ele perdeu todos aqueles bens, mas ele ainda mantém, pelo menos a casa nós sabemos que ele ainda mantém. Então ele está nessa casa. Então esquece aqueles desenhos que foram apresentados a nós, mostrando Jó como um mendigo sentado na terra se coçando com um caco de telha. Ele realmente está se coçando com um caco de telha, no entanto, ele ainda está naquela casa dele chique e rica, né? Tanto é que ele está hospedando os 3 amigos dele, ricos, né? Elifas, Bildade e Zofar. Jó 20. Então, eles estão dia após dia, dia após dia, dia após dia, ali num embate de egos. É isso que nós estamos vendo até agora, não é? Então, vamos ver hoje, quem vai falar é Zofar, o Naamatita. Então, Zofar disse assim, agitam-se em seu íntimo, Jó, agitam-se em meu íntimo os meus pensamentos e levam-me a voltar ali a dirigir a palavra, porquanto estou profundamente angustiado. Esse é o amigo de Jó, né? Estou ouvindo a tua repreensão que me atinge e me insulta. Tá vendo, gente? É um insultando o outro, é um atingindo o outro, um querendo provar que é mais que o outro, que tem mais sábio que o outro, que é mais isso que o outro. Deus não está, até agora, Deus não está nessa reunião deles. E já estão ali, ó. Né? Acho que já faz um mês que estão ali, não faz? Estou ouvindo a tua repreensão e a sua repreensão me atinge, a sua repreensão me insulta. Contudo, agora é a minha vez de falar. Agora você escuta, Jó. Ele diz assim, não sabes que desde a antiguidade, desde que Adão, o primeiro homem, foi posto sobre a terra, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um momento? Ainda que sua arrogância atinja os céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele desaparecerá tão completamente como o seu próprio excremento, e quem o tenha visto questionará onde ele foi parar. Gente, tudo isso é para atingir Jó, né? As palavras dele são para Jó, né? Passará como um sonho e já não será achado. Ele se dissipará como uma visão da noite. Os olhos que o viam já não o verão, nem mesmo o seu lugar o contemplará outra vez. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que reconstruir as suas posses. Seus olhos, ainda cheios de vigor juvenil, morrerão com ele no pó. Se a maldade tinha sabor doce em sua boca e ele a escondia debaixo da língua, ainda que a retenha na boca para saboreá-la, ainda assim esse manjar se corromperá em seu ventre, nas suas entranhas será como um veneno de cobra. Ele está falando isso para Jó, tá? O mal aqui que ele está julgando é Jó. Vomitará as riquezas que engoliu, Deus fará seu estômago lançá-las sobre a terra, sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o exterminarão. Não terá o prazer de contemplar os regatos, os ribeiros e os rios caudalosos que vertem mel e nata de leite. Terá que devolver tudo quanto deu sua vida de trabalho, sem desfrutar o que amealhou, sem poder se alegrar com os lucros conquistados.
porque destruiu as moradias e a dignidade dos pobres e se apropriou de casas que não construiu. Esse aqui é o tempo corrupto que eles viviam, né? Então eles escravizavam as pessoas, emprestava dinheiro para a pessoa não podia pagar, se tornava escrava dele, né? Essa era a prática. Por isso que o Senhor aprovou Jó, porque Jó não tinha essa prática. Jó era íntegro e reto. Jó era honesto, Jó era de caráter adequado, mas não era amigo de Deus. Ele tinha medo de Deus e ele agia em relação a Deus, cultuava Deus, né, de uma maneira mecânica, certo? O caráter dele era aprovado. Ele não participava disso aqui que o outro está acusando ele agora, né? Com toda certeza, a sua cobiça não lhe trará paz e segurança, e o seu tesouro não conseguirá livrá-lo do mal. Nada mais lhe restou para devorar, sua aparente prosperidade não durará muito. Em meio às suas riquezas, a aflição o consumirá, o poder aniquilador da desgraça o atingirá de uma vez por todas. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus liberará a fúria da sua justiça contra ele e sobre a vida dele despejará todo o conteúdo da ira divina. É assim que eles pensam. Deus é esse juiz aí, ó. É esse juiz que parece um juiz cruel, né? Se conseguir se desviar da arma de ferro, o bronze da flecha de Deus o alcançará e o atravessará. Ele ainda a arrancará das suas costas a ponta reluzente saindo do seu fígado. Assombro e desespero cairão sobre ele. Densas trevas aguardarão o momento de tragar todos os seus tesouros. Olha o jeito que eles veem Deus. Olha o jeito que eles veem papai. É isso que Deus quer nos mostrar com o livro de Jó. Como Deus percebe o homem em relação a ele, né? Aí ele diz, densas trevas aguardarão o momento de tragar todos os seus tesouros. Um fogo aceso por mãos humanas o exterminará e devorará o que restar da sua tenda. Os céus proclamarão a sua culpa. A terra se levantará contra ele, e naquele dia, quando a ira da justiça de Deus se derramar sobre essas pessoas impiedosas, todas as suas riquezas serão levadas como pelas águas avassaladoras de uma inundação súbita. Olá, irmã Valda, tudo bem? Oh, beijos desde João Pessoa, Paraíba. Amém. De uma inundação súbita. Esse é o final que Deus tem preparado para os ímpios e maldosos de coração. É o destino, a herança designada por Deus para essa gentalha. Então ele está dizendo assim, ó, que eles estão, né, querendo descobrir qual é o pecado de Jó para esse juiz rígido ter feito isso, né? Ter dado o tamanho castigo para ele. Então, a curiosidade dos amigos de Jó é descobrir isso. O que será que ele fez, gente? O que será que ele fez, né, para o juiz rigoroso castigar ele dessa maneira? Entende? Por isso que agora esse aqui, o Zofar, está falando, deve ser alguma coisa na esfera terrena, alguma corrupção, alguma coisa que ele fazia em oculto. Então Jó tomou a palavra e rogou, escutai, pois, atentamente minhas ponderações, seja este o consolo a mim concedido da parte de vocês. Me escutem. Tá vendo, gente? Olha, essa reunião é só isso, uma guerra de egos. Permiti, portanto, que eu fale livremente e quando tiver encerrado a minha tese, aí vocês podem zombar à vontade da minha pessoa. Porventura, minha queixa é em relação ao ser humano? Contudo, ainda que fosse, não teria eu motivos para perder a paciência? Olhem, pois, para a minha pessoa e fiquem perplexos. Ponham a mão sobre a boca de vocês. Né? Só de pensar sobre isso fico aterrorizado, todo o meu corpo estremece. Afinal, por que vivem os maus e os ímpios? Por que chegam à velhice e ainda se tornam mais poderosos? Eles têm a felicidade de ver os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Suas casas vivem em paz, vivem em segurança, absolutamente livres do medo. A vara da repreensão divina não os vem castigar. Isso é muito importante. Está ficando claro para vocês?
como eles veem Deus, Deus é essa vara castigadora, ó. Deus é esse juiz severo. Dá para compreender, né? Então ele diz assim: a vara da repreensão divina não os vem castigar. Seus touros jamais cessam de produzir, suas vacas dão crias de tempo em tempo sem nunca abortar, sentem-se à vontade para deixar que seus filhos corram como cabritos pelos montes e todos põem-se a dançar. Cantam, acompanhando a música do tamboril e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios desfrutam seu tempo de vida no conforto da prosperidade e no tempo certo descem em paz ao Sheol e à sepultura. Então ele está falando aqui, os ímpios é os corruptos daquele tempo dele, né? Que era só exploração. Era um ser mais rico que outro, um explorar mais o outro pisar no outro, subir, não importa como. Né? Aí ele está dizendo aqui, esses que praticam esse tipo de coisa vivem bem e morrem bem e pronto, acabou, né? Os ímpios desfrutam seu tempo de vida no conforto da prosperidade e no tempo certo descem em paz à sepultura. Ainda assim, declaram eles para Deus: afaste-se de nós, deixe-nos, não temos o menor interesse em conhecer os seus princípios de vida. Afinal, quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Que ganho ou recompensa teremos se lhe fizermos orações? Entretanto, a prosperidade e a felicidade que eles possuem não dependem deles, tampouco está segura nas mãos deles. Portanto, longe de mim o conselho desses ímpios. Ora, quantas vezes se vê apagar a lâmpada do ímpio e se contempla a sua morte? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles, ou que Deus, em sua ira justa, lhes envie dores e sofrimento? Quantas vezes ocorre que eles sejam levados de um lado para o outro como palha ao vento, ou um furacão os arrebata como pó da terra? Segundo o dito popular, Deus castiga nos filhos os pecados do pai. Olha como eles pensavam, né? Por isso que Deus está com esse conto aqui. Esse conto aqui, gente, não foi escrito para nós, né? Foi escrito lá desde papai Abraão, não é? É para aquele tempo lá, 2000 anos antes de Cristo, né? Então é um conto, gente, para aquela época lá. Mas o Senhor está nos mostrando a questão do ego, né? A questão de tanto ego aqui, estar com Deus de uma maneira mecânica e ter Deus como esse juiz, né? Não como pai. Ora, quantas vezes se vê apagar? E então diz assim: quantas vezes a desgraça cai sobre eles, ou Deus em sua ira lhe envia? Quantas vezes ocorre que eles sejam levados, segundo o dito popular? Ora, mas é o próprio pai faltoso que deveria pagar por seu erro, a fim de que aprendesse a lição. Então aqui Jó está falando assim, é o pai que deveria pagar pelo seu erro para aprender a lição, mas ele mesmo sacrificava pelos filhos. Ele não está dizendo aqui que é o pai com seus problemas, o filho com seus problemas, mas ele mesmo sacrificava pelos filhos, achando que isso deixaria os filhos seguros. Os filhos podem fazer o que quiser, viver de banquete em banquete, viver do jeito que bem entende, desde que o pai esteja sacrificando por eles, estão seguros, né? E outra, os filhos de Jó já eram casados. Filho solteiro é uma coisa, filho casado é outra coisa. Filho casado, ele já não está mais debaixo da, vamos dizer, tutela do pai e da mãe. Sim, o pai e a mãe devem orar pelos filhos, com toda certeza. O filho pode ter 50 anos, o pai e a mãe tem que estar orando por ele, né? É responsabilidade sua. O filho é uma responsabilidade que o Senhor Deus deu, é um bem que ele nos deu para cuidarmos, né? E vamos ter que entregar, devolver para o Senhor, né? Mas o que eu quero dizer? Jó se achava melhor pai que Deus. Bom dia, pá. O que eu queria dizer? Ele diz aqui, mas é o próprio pai faltoso que deveria pagar por seu erro a fim de que aprendesse a lição. O que eu estava dizendo mesmo? Então, os filhos de Jó eram casados. Então, filhos casados já constituíram seus núcleos, né? Estamos em
Jó 21, Jó 21, 20. Os filhos casados já constituíram seus núcleos, né? Eles já são autoridade sobre os seus novos núcleos, né? Os maridos, os novos núcleos, certo? Mas os filhos solteiros ainda estão debaixo da autoridade dos pais. Agora, Jó sacrificava pelos filhos casados, eram todos casados. 7 meninos e 3 meninas, não é? Todos casados. E Jó fazia por eles todas as coisas, não é? Então vamos lá, continuando. Então ele diz assim: afinal, portanto, que o pecador receba a sua própria condenação, que seus olhos vejam a sua ruína, que o próprio ímpio beba da ira do Todo-Poderoso. Afinal, se ele já está morto e nada sente, se já está no Sheol, o mundo dos mortos, que lhe importará que a sua família sofra? Então aqui já está falando mais uma vez, a Bíblia fala muitas vezes sobre a morte, né? Então aqui está falando mais uma vez sobre a morte. Olha só, se ele já está morto, nada sente. Gente do céu, vamos aprender isso. Os mortos morreram. Vamos aprender isso, né? Os mortos morreram. Está falando aqui, nada sente. Nada sente. Existem algumas práticas que cultuam muito os mortos, né? Como, por exemplo, religiões que fazem até comida para os mortos, né? Ah, é pro morto, e aí faz a comida e come. Para o morto sentir aquele prazer, ou sei lá o que, com a comida, né? Tem túmulos orientais que você vê as pessoas deixando comida nos túmulos para os mortos, né? Gente, vamos compreender isso. Nós temos que nos desapegar dos mortos. Os mortos se foram. É como eu falei, né? Antes, a pessoa, quando era viva, queria, por exemplo, ajudar os mendigos. Aí você nunca ajudou, você nunca apoiou, você nunca esteve com ela. Agora que ela morreu, aí você diz, vamos abrir uma ONG para ajudar os mendigos, porque era o sonho da Idelma. Coitada da Idelma, morreu com o sonho de ajudar os mendigos. Vamos fazer agora, vamos fazer uma ONG para realizar o desejo da Idelma. Só que a Idelma foi desligada, não vê mais nada, não sente mais nada, não sabe de mais nada. Só vai ser religada diante do trono. Como esses dias a gente estava falando sobre Maria, né? Imagina Maria, a mãe do Senhor Jesus, né? Imagina a hora que ela for religada lá diante do trono, aquela multidão lá que seguiu o nome dela, imagina como que ela vai se sentir. Senhor Jesus, eu acho que ela vai dizer, Senhor Jesus, eu não tenho nada a ver com isso, Senhor, não me impute esse pecado, Senhor Jesus, né? Aqui na África está vindo uma onda de dito espiritualidade africana, cultuar aos mortos. Então tem que tomar cuidado, né, Ângela? Porque a palavra diz claramente, marque esse versículo aí, a palavra diz claramente em vários lugares sobre a morte. Morreu, morreu. Morreu, morreu. O morto não deixa herança espiritual. O morto não deixa nada, ele apenas deixa de existir. O que ele tinha que fazer, ele fez em vida, né? Depois de morto, acabou, deixou de existir. Por isso que diz ressuscitar. Ressuscitar é trazer de novo o que deixou de existir, né? Reconheceram uma irmã como pastora, sendo que ela já morreu há tempos. Pois é, ela não está sabendo de nada. Ela não está sabendo de nada, né? Então aqui está falando, afinal, se ele já está morto e nada sente, isso daí, Lia, sabe para que é? É para ganhar a família. É para ganhar a família isso aí. Né? E às vezes também é para se sentir melhor, né? Ficou com algum sentimento de culpa em relação àquela pessoa, aí quer se sentir melhor, né? Ontem mesmo eu estava falando com meu sobrinho, que está aqui em casa. Aí ontem ele saiu para procurar emprego, que ele vai morar com a minha mãe aqui. Aí eu estava conversando com ele, falei, Thomas, a avó vai fazer já 80 anos, né? Então ela tem boa saúde e tudo e tal, mas quantos anos mais você acha que a gente tem avó? Né? Faça a média de vida dos familiares.
Quanto tempo mais você acha que tem a avó? Ah, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar com a avó, abraçar a avó, beijar a avó, fazer as vontades da avó, amar a avó. Quando? Agora? Sim, agora. Então, gente, isso é muito importante. Agora, enquanto a pessoa está viva, agora é a hora de amá-la. Depois que morreu, aí você é só saudade, né? Então tá bom. Então diz assim: ora, será possível que alguém possa acrescentar algum conhecimento ao Todo-Poderoso, que julga também os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem abastados, com saúde e cheios de vigor. Então aqui a parte que eu falei que é para guardar em relação à morte é quando ele diz assim, ó, os mortos nada sentem. Não sentem, não escutam, não veem, não falam, não percebem, não nada. Não está aqui olhando você, não está aqui ajudando você, não está aqui fazendo oração por você e nem está lá louvando a Deus. Né? Olá, Luffy, tudo bem? Outros, entretanto, nunca provaram um momento de alegria e morrem com o coração repleto de amargura. Bom dia, Eliana. Todavia, uns e outros jazem no pó e serão tomados e consumidos pelos vermes da terra. Né? Conheço muito bem os seus pensamentos e as más intenções de me fazer justiça. Agora ele está falando com o Zofar, o amigo dele. Porquanto alegais, onde está a casa do príncipe, o grande homem? Onde está a morada do ímpio? Ora, nunca você fez essa pergunta aos viajantes? Você não aceita o que eles disseram? Que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia da ira de Deus? Ninguém se levanta para os acusar das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos injustos. Ele é conduzido para a sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Para ele é macio o terreno do vale, assim como uma multidão inumerável o precedeu. Portanto, como quereis oferecer-me consolo, se vossa doutrina é falsa e nas vossas afirmações há mentiras? Então tá debatendo de novo com os amigos, né? Só isso e nada mais. Então o amigo Zofar acabou de falar para ele, né, que os ímpios recebem a recompensa, que os ímpios são julgados, os ímpios vão receber o seu devido castigo. E Jó está falando, não vão não, porque eu vejo muito ímpio morrer feliz. Eu vejo muito ímpio morrer com saúde e felicidade. E agora, como é que ele falou? Agora eles estão descansando no terreno fofinho da sepultura, e a sua sepultura ainda é vigiada para não acontecer nada até com o corpo. Então veja, a visão que eles têm é dessa esfera terrena só. Dessa esfera terrena só. Ele não está vendo o depois, né? Que o ímpio realmente vive em boa vida e morre feliz e com saúde. Mas quando chega para o lado de lá, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, ele vai deixar de existir. Vai deixar de existir pela segunda vez, né? Depois do julgamento. E quanto a nós? Nós receberemos ou já recebemos, né, a vida eterna. Então, gente, a vida não é essa aqui, a vida é lá. A vida é lá, tá bom? Oh, Senhor Jesus. Deixa eu ver até onde que é pra gente ir. Vamos ler mais um pouquinho, então, de Jó, tá? A seguir, Elifas, o temanita, agora outro amigo dele vai falar. Tomou a palavra e respondeu: pode um ser humano ser útil a Deus? Ainda que seja uma pessoa de grande sabedoria, ele pode ajudar a Deus? Que felicidade poderia dar ao Shaddai, o Todo-Poderoso, se você fosse justo? Que lucro você receberia de Deus se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? Então aqui, esse outro também já está assim pondo em dúvida a conduta de Jó, né? Será que Jó era realmente honesto? Será que Jó realmente era honesto? Será que não está aí o erro dele para receber tamanho castigo do juiz rigoroso que é Deus? Né? Sendo assim, será que é por sua bondade e misericórdia que Deus está te julgando, te condenando e te repreendendo? Eles querem descobrir, gente, qual é o erro de Jó.
Ou será que é por causa da tua maldade? Não são infindos os teus erros e os teus pecados, Jó? Ora, sem motivo, você exigia penhores dos seus semelhantes, como garantia de um pequeno empréstimo, você extorquia dos pobres as próprias roupas, deixando eles nus. Mas isso estava dentro do aceitável lá na época, né? Porque ele tem caráter adequado. Não serviste de água ao sedento e cansado, e retiveste o pão ao faminto. Entretanto, sendo tu dono de muitas terras e vivendo do fruto delas, eras honrado diante de todos. Você mandou embora das suas terras as viúvas sem qualquer ajuda ou indenização e esmagou os braços dos órfãos. Ora, esses certamente são os motivos pelos quais você está cercado de ciladas, provações, e a iminência de uma grande catástrofe pessoal te apavora. Então, eles buscaram na esfera espiritual antes, né, o primeiro round, vamos dizer assim, o primeiro round dessa batalha aqui de egos aconteceu falando da esfera espiritual, não foi? Agora eles estão falando da esfera terrena, eles estão querendo levantar se o erro está na esfera terrena. Era assim, Ângela, era assim, ele está dentro do contexto da época. Vamos continuar. Espera aí que Jó já vai falar de novo. Aí diz assim, ora, esses certamente são os motivos pelos quais você está cercado de ciladas. Então ele vê que ele faz uma pergunta aqui, né? Não são infindos os seus erros e os seus pecados? Vamos continuar. Aí ele diz, também por isso você vive atormentado com a sensação de que está envolto em trevas tão densas que te deixam cego e te afogam como as muitas águas de uma inundação. Porventura não está Deus nas alturas dos céus? Olha para as mais altas estrelas e vê como estão distantes. Olha como Deus está distante. Olha como Deus está distante, gente. Deus está lá, tá vendo lá aquela estrela lá? Olha Deus lá. Contudo, tu cogitas, o que sabe Deus? Pode ele julgar através de tamanha e densa escuridão? Nuvens espessas o envolvem de tal maneira que ele não pode enxergar quando percorre a abóbada celeste. Assim é que deseja seguir no caminho antigo trilhado pelos homens malignos. Eles foram ceifados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente repentina e exclamaram a Deus, afaste-se de nós, e mais, que pode nos fazer o Todo-Poderoso? Entretanto, foi Deus que encheu de bens as casas deles, portanto, longe de mim estejam os conselhos dos ímpios. Os justos veem isso e se alegram, os honestos e inocentes se alegram, declarando, certo é que as pessoas más foram todas destruídas e o fogo devorou as suas riquezas. Sendo assim, faça as pazes com Deus, sujeitando-se a Ele, e a prosperidade te alcançará de volta. Veja, eles querem buscar erro agora na esfera terrena, aonde Jó errou. Aí quando eles falam aqui, né, você despedia as viúvas, você esmagava os braços dos órfãos, isso aqui é no trabalho, tá? Não é literal, né? E esses certamente são os motivos. Como é que fala aqui? Falou mais alguma coisa aqui, né? Você não serviu água ao sedento, não serviu ao cansado. Tudo isso, gente, é o amigo dele falando, né? A única obra de Deus perfeita foi a morte e os animais, só isso. Assim que você vê, né, Pedro? Interessante. A gente vê diferente lendo a Bíblia aqui, a gente entende diferente. Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a prática da injustiça da tua tenda, deitares ao pó as tuas riquezas e o ouro puro de Ofir que possuis as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso voltará a ser o seu tesouro mais precioso e a tua prata predileta. Então te deleitarás no Todo-Poderoso e erguerás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Deus e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Tudo que você planeja realizar vai dar certo e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Veja aqui, ó, é pagando voto para Deus que você consegue as coisas, né?
Quando teus semelhantes sofrerem qualquer abatimento, você vai proferir: haja alento e disposição, e Deus salvará o humilde. Então veja que é mais um que vê que é dando coisas para Deus que se consegue o favor de Deus, né? E mais, livrará até o que não é inocente, que será libertado graças à pureza que há em ti, em tuas mãos e comportamento. Então agora Jó vai falar. Até vou ler, não ia ler essa parte aqui, mas vamos ler mais o 23 para a gente compreender o que as afirmações de Elifas e agora como Jó vai responder, não é? Então diz assim, estamos em Jó 23, tá bom? Irmão Pedro, aqui a gente fala sobre a Bíblia. Então traga-nos assuntos relacionados à Bíblia, versículos. Nosso assunto aqui nessa live é a Bíblia, certo? Então vamos lá, continuando. Obrigada pelos corações, viu, amadinhas? Continue nos corações, ó, 20k. Continue nos corações, os corações trazem as pessoas. Então vamos lá, agora Jó vai responder, vamos compreender então, né? Porque vocês lembram que Jó Ângela de Maputo, Moçambique, você se lembra, Ângela, que Jó falou, Jó queria ir até no tribunal diante de Deus, se lembra? Porque ele é irrepreensível, não tem o que falar dele, não tem isso aqui para falar dele. Ele queria marcar até uma audiência com Deus, de tão seguro que ele está que ele é correto, né? Então, diante do exposto, Jó tomou a palavra e respondeu: até o presente momento reclamo com revolta e amargura, apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre a minha vida. Deus, né? Nem Jó sabe por que está acontecendo tudo isso na vida dele, né? Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Ó, de novo, né? Ele quer estar diante de Deus, né? Eu lhe apresentaria a minha causa e a minha boca estaria repleta de argumentos diante de Deus, ó. Ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia ele comigo? Penso que não. Ele não me acusaria de nada. Então, tá vendo? Tudo aquilo que Elifas falou foi procurando o erro, né? Procurando. As moderadoras estão vendo o Pedro? As moderadoras estão observando o Pedro? Conversem com o Pedro, por favor, para ele escutar a palavra, ou sei lá eu o quê, né? Então diz assim, ali o homem íntegro pleitearia com ele, eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Sairia liberto da presença do meu juiz. Deixa eu ver a Ângela aqui. Então, Deus é esse juiz, né? Entretanto, se busco no Oriente, lá ele não está. Se parto para o Ocidente, tampouco o encontro. Então, olha, ele está procurando Deus. Até parece que Deus está se escondendo dele, não é? Olha aqui, ó. Se eu vou no Oriente, ele não está lá. Buscando Deus, ó. Procurando Deus para ter uma conversa com Deus. De tão justo e correto que ele é, né? Quando ele está agindo no norte, não consigo enxergá-lo. Quando suas ações ocorrem no sul, nem a sombra dele me é possível perceber. Onde é que ele está? Todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Tá vendo? Então, o caráter dele é irrepreensível. Irrepreensível. Os meus pés acompanharam as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem desviar-me dele para lado algum, né? Jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja.
Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e todos os demais planos que tem consigo. Por esse motivo, fico apavorado diante dele. Pensar em tudo isso me enche de temor. Deus fez o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso causou-me grande pavor. Contudo, as provações não me fizeram calar, e as densas trevas que cobrem o meu rosto não puderam me silenciar. Então, vocês estão vendo, gente? Ele continua argumentando. Vocês estão vendo como o ego é forte? Dos 4, né? Aqui o Elifas ali não pensou 2 vezes. Não pensou 2 vezes para julgar Jó na esfera terrena, né? Mas Jó não era desaprovado na esfera terrena. É na esfera terrena mesmo que Deus gostava de Jó. O caráter dele é aprovado, né? Então deu para compreender aqui que com esse falar de Elifas, Jó disse assim: eu procuro Deus para ter uma conversa com ele, mas não acho. Por quê? Porque ele é irrepreensível, né? Então depois nós vamos continuar. Jó vai falar mais, Bildade vai falar, né? Então amanhã a gente continua. Amanhã nós vamos continuar a partir do 24, tá? Deixa eu marcar aqui, porque eu li um a mais para a gente compreender, né? Eu li um a mais para a gente compreender a questão de Elifas, né? As acusações de Elifas, para a gente ver que não tem fundamento, né? Jó que ele gostaria de marcar uma audiência com o próprio Deus, né? Para debater com Deus, para levar lá a sua causa, né? No tribunal de Deus. Olha que absurdo. Você vê como ele conhece Deus, né? Quer marcar uma audiência com Deus. Olha quanto que ele conhece. Muito bem, então vamos para Gálatas. Deixa eu colocar aquele baúzinho hoje. Não sei se está dando resultado aquele baúzinho. Eu acho que sim. Vou colocar de novo. Enquanto tiver moedinhas, vou colocar esse baú. Vamos ver se dá resultado. É um portal. Mais espectadores estão a caminho. Então se preparem, moderadoras. Mais espectadores estão a caminho. Amém? Você sabe que na rede vem muitos peixes, né? Aí você faz a seleção dos peixes, não é? Vem muitos peixes na rede. Nem todos são comestíveis. Você faz a seleção dos peixes. Então vamos para Gálatas. Amém, Nardelzinha. Vamos para Gálatas. Nós vamos para Gálatas 2, né? Vamos para Gálatas 2? Tiago, Pedro e João confirmam o apostolado de Paulo. Então, ontem, nós começamos a ler nessa carta que Paulo escreveu para os irmãos em Gálatas, né? Você está falando de Jó, Luffy? Jó é um conto, né? Um conto. É um poema, tipo um poema, é um conto que Deus escreveu. É uma história com uma moral no final. História com moral, quer nos ensinar alguma coisa. Então, estamos caminhando para o final de Jó. Fica aqui com a gente que a gente vai caminhando para o final de Jó. Deus está contando uma história e no final vai ter uma moral. É um conto, né? Lá do tempo de Abraão, lá do tempo dos patriarcas, né? Bom dia para quem está chegando, minha gente querida. Aqui nós lemos a Bíblia todos os dias, das 5:30 da manhã até as 7:30 da manhã. Nós fazemos aqui esse devocional para já começarmos o dia abraçadinhos com o Senhor Jesus. E quero pedir a você que pode que ative o coraçãozinho laranja, certo? Então vamos lá, Gálatas 2. Passados 14 anos, eu subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo. Então ele está falando aqui de como foi quando ele começou, né? Quando ele se converteu ao Senhor Jesus a caminho de Damasco. Então ele está contando como que foi, quanto tempo ele ficou em Damasco, né? Ele não foi direto buscar os apóstolos. Então agora ele está dizendo, passados 14 anos, eu subi uma vez mais a Jerusalém
e nessa ocasião em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo. Depois de 14 anos da sua conversão, Paulo tem seu segundo encontro com Pedro e os demais líderes do cristianismo na época. 2 irmãos e amigos acompanhavam o apóstolo Paulo nessa importante reunião. Barnabé, cujo nome significa o encorajador, ou aquele que incentiva. Seu primeiro nome era José. Ele era levita da ilha de Chipre. Foi grande companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Tito, por sua vez, era discípulo de Paulo e missionário em Corinto, mais tarde enviado para Creta com o objetivo de liderar espiritualmente a igreja que se reunia ali em Creta. Então, o Tito, ele cuida da igreja em Corinto. Olha que interessante, por isso que Paulo tinha falado lá na carta aos Coríntios, Paulo tinha falado assim: não vejo a hora, eu tenho que ir para Macedônia para me encontrar com Tito, para Tito me dar notícias de Corinto. Então, o Tito é o irmão encarregado para cuidar de Corinto, né? Que bonitinho, Tito, né? Rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Olha que interessante que ele fala aqui, né? Que incrível que ele fala aqui, né? Olá, irmão BL4KZ. Tudo bem? Qual o seu nome? Qual o seu nome? É BL4. Fiquem nos corações, tá? Que os corações trazem as pessoas. Lá, deixa eu ver, o baúzinho agora tá aparecendo diferente ali. Deixa eu ver, tá vindo uma informação nova. Olha, gente, que interessante. Agora o TikTok avisa assim, ó, o número de pessoas que ele tá chamando e as pessoas que estão vindo. Aí ele tá dizendo que ele tá chamando 488 pessoas e 80 pessoas vieram. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando. Uma porcentagem significativa dos espectadores entraram pelo portal. Bom trabalho. O TikTok tá dando parabéns para nós. TikTok tá dando parabéns para nós. Olá, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Olá, Lilito. Obrigada, Orenildinha. Ricardo, a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, Ricardo, diz assim: você pode se transformar pela renovação da sua mente. Como que nós renovamos a nossa mente? Renovar, colocando coisas novas. O que coisas novas? A Bíblia. Então, aconselho você, meu querido irmãozinho, a ler a Bíblia, mas se você não conseguir ler sozinho, um pouquinho por dia, vem aqui estar conosco das 5h30 às 7h30, ou o tempinho que você puder, tá bom? Vem aqui, isso vai renovar a sua mente. Amém? Obrigada pela meta, amados. Obrigada pela meta, meus queridos. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, Paulo continua dizendo assim. Tá. Aqui eu achei super interessante. Bom dia, Clóvis. Achei muito interessante que ele diz assim, ó. Rumei para lá, né? Para onde? Para Jerusalém. Isso, gente, Paulo está falando como foi quando ele se converteu. Aí ele está dizendo, rumei para lá, para Jerusalém, atrás dos apóstolos, certo? Olha o que ele diz, rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios. Essa revelação é porque ele tinha, laço estreito com o Senhor Jesus, né, Paulo? Então ele está dizendo, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo eu não corresse ou eu não houvesse me esforçado inutilmente. Então, nem tudo é para todos, tá vendo? Então, esse assunto Paulo tratou em particular com os mais influentes,
para ele não ter se esforçado inutilmente. Por quê? Porque se fosse para falar com todos, ele ia ficar ali se desgastando, sem produtividade alguma. Então, por isso que ele está dizendo que só com os mais influentes ele tratou de determinados assuntos mais maduros, né? Assuntos mais sólidos. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a se circuncidar, muito embora fosse grego. Então ele está falando aqui como que ele está falando, o evangelho que ele pregava para os gentios. O evangelho que ele pregava para os gentios era o quê? Nós somos livres no Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos chamou para a liberdade, onde há o Espírito, há liberdade. Enquanto os judaizantes, lembram dessa parte, lá em Atos? Enquanto os judaizantes diziam que os novos que estavam chegando tinham que até se circuncidar, os pagãos, né? Os que vinham do paganismo, eles tinham até mesmo que fazer a circuncisão, não é? Então ele está dizendo aqui, ó, nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a se circuncidar. Então, sobre essas coisas, que eram coisas onde muitos irmãos em Jerusalém eram contra, pensavam o contrário, pensavam diferente, embora não fosse o que o Senhor Jesus estava dizendo, né? Paulo não foi lá debater com eles, não foi lá brigar com eles, não foi lá medir força com eles. Então Paulo sabia, eu sei o que o Senhor Jesus está me dizendo. O Senhor Jesus está me dizendo que nós somos livres. Os pagãos que estão vindo, se convertendo ao cristianismo, são livres. Eles não estão se convertendo ao judaísmo, eles estão se convertendo ao Senhor Jesus. Mas esse era um tema muito delicado, porque os próprios apóstolos tinham essa dificuldade. O próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus, falou, não, gente, vamos fazer o seguinte, não vamos cobrar muito deles, vamos cobrar apenas que eles não comam carne de animais sacrificados aos ídolos e também que eles se abstenham das relações sexuais ilícitas. Quer dizer, nós vamos continuar, vamos pôr um pouco de judaísmo neles, não vamos pôr tudo que a gente quer, né? Vamos começar com um pouco. O próprio irmão do Senhor Jesus, Tiago, que foi passou a ser o líder maior por um tempo, né? Então agora Paulo está dizendo, eu fui para Jerusalém e sobre assuntos, determinados assuntos, eu falei só com os mais influentes, não fiquei debatendo com todos. Então, gente, vamos aprender uma lição. Às vezes o Senhor, como diz Paulo aqui, né, por causa de uma revelação, às vezes o Senhor nos revela alguma coisa. O que é se revelar alguma coisa? É revelar que o irmão está em pecado. Não é nada disso. É revelar a palavra. Revelar a palavra. Olha, eu descobri isso, gente. Eu não sabia que era assim. Eu achava que eu estava certa, mas agora eu descobri que não é como eu pensava. Olha, Deus me revelou. Uma grande revelação que as pessoas não aceitam de jeito algum é a questão do adultério, que não pode ter segundo casamento. Enquanto vive o primeiro marido, enquanto vive a primeira esposa, você não pode se casar de novo. Isso é uma revelação. Mas é para todos? Imagina você ficar debatendo com todo mundo isso. Já pensou você ficar debatendo com todo mundo isso? Isso vai se tornar a sua vida. A sua vida vai ser debater esse assunto. Agora, o Senhor Jesus não é só esse assunto. Não é só esse assunto. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Então, não fique fixada numa revelação. É como Paulo está dizendo aqui. Você conversa com aqueles que você está vendo que é necessário. Em particular, ainda disse aqui. Né? Mas e aí depois você segue em frente, segue adiante. Senão você vai ficar fixado numa coisa. E o Senhor, ele tem milhares de revelações para nos fazer. Essa foi apenas uma. Então não vamos fazer de uma revelação a razão da nossa vida. Né? Tá dando para compreender o que eu quero dizer? Então quando o Senhor nos revela algo na palavra, por exemplo, com relação ao dízimo, então, com relação ao dízimo também, que é outra revelação, né? Agora não é 10% do Senhor, é 100%.
É para eu administrar 100% para o Senhor, não é 10%. É outra revelação. Então, tá, eu estou sabendo disso, vou conversar sobre isso com aqueles que o Senhor está mandando eu conversar. Não vou tornar isso a razão da minha vida. E vou seguir adiante, porque são muitas revelações. Olha aqui, gente do céu, a quantidade de revelação que o Senhor tem para dar para nós. Nós não podemos ficar fixados em apenas uma, né? Então, no entanto, é como a gente fala, né? O Espírito está colocando na caixinha, as pastinhas, né? As pastinhas. Então, a gente vai colocando as pastinhas, o conteúdo para dentro, que é a palavra de Deus, viu, Natália? Colocando a palavra de Deus para dentro, aí o Espírito vai organizando em caixinha, em pastinhas nessa caixinha. E aí, no momento certo, com a pessoa certa, na hora certa, aí ele pinça a pastinha adequada para aquele momento, né? A Natália, as irmãs vão pegar seu nome para orarmos depois lá no grupo de intercessão. Está bem, amada? E fica aqui conosco, Natália. Fica aqui conosco, Natália. Vem aqui todas as manhãs, porque a palavra é cura. O Senhor Jesus disse que a palavra é cura, a palavra é remédio. Você precisa tomar esse remédio todo dia. É igual antibiótico. Antibiótico você tem que tomar no dia e na hora certinha. Quantos dias na hora certinha? Senão você não mata a bactéria. A bactéria, pelo contrário, fica mais resistente. Então você precisa tomar esse remédio diariamente, tá, Natália? Vem aqui, passe aqui todas as manhãs, tá bem, amada? E o Senhor abençoe você e o seu filhinho. Amém? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando, né? O Pedro, por favor, Pedro, contribua com a aula. Contribua com a aula que Paulo está nos dando. Está bem, meu querido? Senão eu vou ser obrigada a silenciar você. Né? Então, vamos lá, minha gente. Estamos em Gálatas 2:4. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Então, vocês estão vendo aqui? Essa questão, que questão? De querer e colocar nos novos convertidos o judaísmo, né? Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus. Por que falsos irmãos judeus? Porque não se converteram. Eles são judeus que se infiltraram no meio do cristianismo por curiosidade ou sei lá eu o que, ou para atrapalhar mesmo. Não são convertidos e vêm colocando questões ali para arrumar problema, né? Falsos judeus terem se infiltrado no nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Que escravos é esse? Que escravos? Que escravos que são esses? Hein? Escravos do quê? Escravos do quê? Nos reduzir à condição de escravos. Escravos dessas pequenas coisas. Escravos de tradições, escravos de cerimônias, escravos de rituais, escravos da própria religião que a gente cria pra gente. Escravos do nosso ego, escravos dos outros, que a gente se coloca, igual Paulo falou, né? Sabe do que vocês gostam? Como é que ele falou? Vocês gostam de quem escravize vocês, vocês gostam de quem explore vocês, vocês gostam de quem humilhe vocês, vocês gostam de quem esbofeteie vocês. É desses que vocês gostam. Então, aqui ele está falando novamente nesse sentido, né? Esses falsos que entraram querem escravizar pessoas, né, debaixo da sua religião, e as pessoas vão, né? Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Em nenhum momento nos submetemos a eles. Tá vendo, gente? Então, as pessoas podem... Ontem, na aula de ontem,
Paulo também falou a respeito do falso evangelho, né? Ele falou assim, ó, eu tô chocado em ver como vocês estão se desviando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para seguirem outro evangelho. Outro evangelho. Então, isso é muito delicado. Ele está falando aqui, ó, nunca, jamais nós em nenhum momento nós cedemos, em nenhum momento nós nos submetemos a eles, porque senão a verdade do evangelho não estaria conosco mais. A gente estaria entrando num falso evangelho. Então, gente, nós não somos escravos de homens, aprendam. Não somos escravos de homens, nós somos escravos do Senhor Jesus, não de homens, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Nunca nos submetemos, nunca nos cedemos. Podem falar o que quiser. Por quê, gente? Mas você precisa ter entendimento da palavra. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter esse conteúdo para você poder julgar. Como é que você vai saber se o que o outro está pregando para você, ensinando você, que nem diz Paulo aqui, submetendo você, vem do Senhor Jesus ou não? Como é que você vai saber? Perguntando para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, isso vem de ti ou não? Você precisa ter, você precisa ter a constituição, você precisa estar constituído da palavra. Se uma pessoa falar uma coisa para você, você tem que saber, isso vem da palavra ou não vem da palavra? Isso vai contra a palavra ou isso nunca esteve na palavra? Né? Não precisa saber o versículo, onde que está. A pessoa fala alguma coisa lá e você fala, não, porque no livro tal, versículo tal, capítulo tal, fala assim, assado. Não precisa saber o endereço das coisas, mas você precisa saber no seu espírito que o que ele está falando não está de acordo com a palavra. Não precisa dizer, isso está lá em Gálatas capítulo 10, versículo 3. Gente, quem tem esse poder? Quem tem? Quem tem um intelecto com facilidade para isso. Não é todo mundo que tem. Né? De ficar se lembrando o endereço das coisas na Bíblia. Mas o importante é que você esteja constituído da Bíblia. Que a Bíblia seja o seu conteúdo. Quando a pessoa fala alguma coisa, o Espírito já avisa, né? Porque senão você acaba cedendo, basta ouvir um e falar bonito, pronto, você já está com ele, submetido àquilo. Você não tem que se submeter a ninguém, a homem nenhum. Você tem que estar constituído da palavra de Deus. Isso é um labor seu, é um trabalho seu, é uma busca sua. É que nem estudar. Estudar é laborioso. Exige um labor, um trabalho, dedicar um tempo. Né? Nem 5 minutos por dia não está dando para dedicar para ler a Bíblia. Então acaba cedendo e se submetendo aos homens. Então Paulo está dizendo em Gálatas 2, 5, ele está dizendo, nem por um momento nós cedemos ou nos submetemos a esses homens, para que a verdade do evangelho permanecesse conosco. Ou seja, se a gente fica se submetendo ao que aquele fala, aquele outro fala, daqui a pouco o evangelho não está mais conosco. O que é evangelho? É o Senhor Jesus. É como a gente falou aquele dia, né, de 1 grau errado no caminho. Você já não chega no destino, você já começou 1 grau errado, você começou a se desviar, Quando você vê, você pensa que você está no destino certo, tá indo para o caminho certo, mas você está quilômetros do lugar onde você queria chegar. Então, como é que a gente sabe se é do Senhor Jesus? Então, a primeira coisa, no que está me sendo dito, onde eu estou frequentando, quem fala ali na frente fala Senhor Jesus? Ou só fala de Deus? É Deus, 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 Deus. Senhor Jesus não aparece ali de jeito nenhum. Então ele leva as pessoas diretamente a Deus, é isso?
Isso é uma coisa assim de imediato, para a gente ter uma noção da onde a gente está se metendo, ou da onde a gente já se meteu, né? E a outra questão é o conteúdo. Para você não se submeter, você precisa ter o conteúdo. O que ele está falando não condiz com a palavra. Ele está falando ali que a pessoa pode se separar e casar de novo. Isso não está certo, né? Ele está falando ali que eu tenho que dar aqui 10% do que eu ganho todos os meses. Isso não condiz com a palavra, isso não está certo. Senão você fica submetido àquilo ali, você se torna escravo de homem. É isso que Paulo está dizendo. Sendo que aqui ele está falando do judaísmo, né? Que queriam forçar as pessoas a serem judaizantes antes de serem cristãos. Mas hoje são outras questões. Hoje ninguém fica falando que você precisa se circuncidar, mas fica falando que você tem que dar o dízimo, fica falando que você pode se separar e pode casar de novo, fica falando várias coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O dízimo é 100%, Tamires. O Senhor elevou todas as coisas. Antes era 10%. Hoje, 100% do que o Senhor nos dá para administrarmos é dele. Então, nós temos que estar em constante comunhão com o Senhor para saber o que ele quer que seja feito. Exatamente isso, ô Tamires. Sobre dinheiro mesmo. Sobre dinheiro mesmo. Antes era 10%, né? Para os israelitas. Nós não somos israelitas, nós somos cristãos, né? Então, hoje, o que é? É 100% do Senhor. Aí você busca o Senhor e o Senhor lhe diz o que você deve fazer com o dinheiro que ele lhe deu para administrar. Ele te diz, você vai ofertar, vai ajudar aquela pessoa, a igreja que você frequenta, você vai dar uma oferta de tanto para ajudar nisso, naquilo, naquele outro. Entende? Não tem 10% é de Deus e 90% é meu. Então 10% é de Deus e 90% eu faço o que eu quiser, é meu. É a mesma coisa do sábado. Não tem mais sábado. Todos os dias são do Senhor. 100% do nosso tempo é do Senhor. Eu tenho que estar em comunhão com o Senhor a todo instante, invocando o nome dele a todo instante. Por quê? Porque hoje o Senhor está dentro de mim. Hoje o Senhor está dentro de mim. Antes não estava, eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo e ir lá ficar com o Senhor na tenda. Então antes era 6 dias para mim e 1 dia para o Senhor. E hoje? Hoje é todos os dias para o Senhor, né? Os meus bens, dízimo. Antes era 10% do Senhor, 90% era meu. Hoje não, hoje é 100% do Senhor. Então o Senhor vai dizer para você como administrar os 100% que ele está lhe confiando. Amém? Então vamos continuar. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Vocês estão vendo? Então, aqueles que pareciam ser influentes, homens poderosos no judaísmo, o que Paulo diz? Para mim não faz diferença nenhuma. É como eu sempre falo, mas fulano é doutor, é mestre, é isso, é aquele. Mas que bom para o relacionamento dele com Deus. O meu relacionamento com Deus é nessa simplicidade aqui. Se o Senhor um dia disser, Idelma, agora eu vou te dar um curso de teologia, você vai fazer um curso de teologia. Na faculdade lá, sei lá eu de onde. Aí eu irei. Por enquanto o Senhor não falou nada disso. Falou, continua assim. Faz 10 anos que eu estou assim. Só lendo a Bíblia na minha simplicidade de leitura, né? Então, e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença nenhuma. Pois Deus não julga segundo a aparência humana, mas o homem sim. O homem julga segundo a aparência. Quais são os seus títulos? Eu sou doutor em teologia, eu sou mestre em teologia.
Ah, sim, então você pode nos ensinar. Você pode nos ensinar. Porque você tem aparência. E aquela lá, o que que ela é? Aquela lá não é nada, coitada. É uma irmãzinha só. É só uma irmãzinha. Ah, não, ela não tem nada para nos ensinar, não. Ela não tem nada. Que título que ela tem? Que diploma que ela tem? Ela é o quê? Ela é bispa? Ela é o quê? Ela é bispa? Ela é apóstola? Ela é o quê? Não, ela não é nada. É só uma irmãzinha. Ah, então ela não tem nada para nos ensinar. Quem tem para nos ensinar é esse aqui, ó, que é doutor e mestre em teologia. Esse tem para nos ensinar. Né, creia e receba. Como você está? Tudo bem? Que bom que apareceste. Tudo bem? Então vamos lá. Então, gente, quem olha a aparência é o homem, não Deus. Por isso Paulo está dizendo assim: para mim não faz diferença alguma. Pode ser o maior dos judeus, pode ser até o depois de Caifás, quem que veio? Ananias. Pode ser o sumo sacerdote. Para mim não faz diferença alguma. Agora, veja bem, ele não está falando em questão de respeito, que respeito é uma coisa. Agora, deixar que ele comande sua vida e você se tornar escravo dele é outra. Respeito é uma coisa. Respeito nós devemos tanto ao mendigo quanto ao juiz da corte. Respeito é uma coisa. Agora, se tornar escravo do homem é outra bem diferente. E aí ele continua assim: esses que pareciam ser muito importantes nada acrescentaram na minha vida. Esses que pareciam ser muito importantes, ó, é aparência de importância, é uma coisa na esfera humana, é vistoso para os olhos humanos. Aí Paulo diz: não me acrescentou nada. Estive com eles e no falar deles não me acrescentou nada. Por quê? Porque Paulo tinha discernimento, ele tinha conteúdo, ele tinha laço estreito com o Senhor Jesus. Como ele falou aqui, ó, nunca cedi e nunca me submeti. Porque ia acabar me desviando do evangelho. Aí ele diz assim no 7, estamos em Gálatas 2:7, tá? Ele diz assim: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho para os incircuncisos, assim como para Pedro aos circuncisos. Então reconheceram que o chamado de Pedro era para os judeus e o chamado de Paulo é para os pagãos, vamos dizer assim, os gentios, né? Os gregos, os místicos, os do paganismo, né? A cartela de Paulo era grande, viu? Fora judeu, tudo era de Paulo. Aquele lá é das ciências ocultas, é para Paulo. Aquela lá é vidente, é para Paulo. Aquele lá é mágico, o mágico é para Paulo. Aquele lá, ó, ele é de Mamon, é para Paulo. Aquele lá é da falsa deusa Afrodite, é de Paulo. Aquele lá é da falsa deusa Tamires, não é Tamires? É de Paulo. Aquele lá, ó, é do Canos, é de Paulo. Aquele lá é de Baco, é de Paulo. Aquele lá é judeu, aquele lá é de Pedro. O leque de Paulo era assim, ó, sortido, o leque de Paulo. E o leque de Pedro, os judeus. E qual é o nosso leque? Qual é o nosso leque? É o leque de Paulo ou é o leque de Pedro? O nosso, que nós temos que pregar o evangelho. Quem é o nosso professor? É Pedro ou é Paulo? Nós somos discípulos de quem? Discípulos de quem? De Pedro ou de Paulo? Nós estamos sendo discípulos para aprender a discipular os judeus ou os gentios? Paulo, né? Paulo, nosso professor é Paulo, porque as pessoas que o Senhor nos deu para pregarmos o evangelho são esses, os gentios, pessoas como a gente mesmo, né? Então daí ele está falando assim, ó, finalmente reconheceram que eu fui chamado para pregar o evangelho para os incircuncisos
E Pedro foi chamado para pregar o evangelho para os circuncisos, os judeus, né? Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para apóstolo dos gentios. Então, nosso professor é Paulo, porque nós somos gentios, nós fomos alcançados por Paulo. Nós todos somos frutinhos do cesto de Paulo, porque é graças às cartas de Paulo que o evangelho chegou até nós, né? Então, Paulo é a ferramenta do Senhor Jesus para alcançar a todos nós. Então, nós temos que aprender com ele e agir como ele. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso apóstolo, ele, Paulo. Então, daí ele diz: e quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. Então, aceitaram, graças ao Senhor Jesus, aceitaram e reconheceram, né, o ministério de Paulo, o chamado de Paulo. Porque foi Paulo que começou a trazer gentio. Antes tinha que se converter ao judaísmo primeiro. Primeiro tinha que se converter ao judaísmo para conhecer o Senhor Deus, depois se converter ao cristianismo, Senhor Jesus. Paulo quebrou isso. Gente, não é Deus que leva ao Senhor Jesus, é o contrário, é o Senhor Jesus que leva a Deus. Vocês estão fazendo o contrário, né? Então agora finalmente reconheceram, né? Quem reconheceu? Tiago, Pedro e João. Quem é esse João? É o João que depois vai lá para a ilha de Pátimos nos escrever Apocalipse. É João, o apóstolo amado, o mais interessado, né? E Tiago é irmão do Senhor Jesus e Pedro é Pedro que nós conhecemos, né? Nosso irmão Pedrinho. Então, agora temos uma comunhão fraternal. Isso é lá na conversão de Paulo, né? 14 anos depois dele ter se convertido. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles buscariam os judeus. Amém, aleluia, glória a Deus. Então agora fique claro para nós também. Paulo é o nosso professor, Paulo é o nosso mestre, Paulo é o nosso apóstolo. Paulo é o nosso professor. Ele é quem nos ensina, nos discipula, é Paulo. Então, daí ele está dizendo, daí ficou estabelecido assim. Nós vamos buscar os que não são judeus e eles vão buscar os que são judeus, né? Então, por isso que quando a gente lê as cartas de Pedro, a gente tem que ver que tem essa conotação para os judeus, né? E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Sempre eles tinham que fazer alguma coisa. Alguma coisinha eles tinham que falar, é o poder deles. Alguma coisinha eles tinham que deixar como sinal do poder deles. Na outra visita tinham deixado lá, vamos fazer o seguinte, vamos só falar para esses gentios que estão chegando que eles não podem comer carne sacrificada aos ídolos e não podem praticar relação sexual ilícita. Imoral, né? Ó, vamos deixar a nossa marquinha. Agora também, vamos deixar a nossa marquinha. Vamos dizer apenas para eles, diga que o apóstolo dos judeus disse, não é para esquecer dos pobres. Tem que ter um sinalzinho deles, né? Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Que atitude é essa? Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Isso onde, gente? Lá em Antioquia, né? Quando Pedro foi visitar a igreja em Antioquia, eles deram uma grande festa, né? O partir do pão, a ceia do Senhor, a santa ceia, a mesa de amor. Então, eles deram uma grande festa para receber os apóstolos lá em Antioquia, né? Então, Pedro chegou antes. Quando Pedro chegou antes, estavam lá os gentios de Antioquia, certo? É nós. Tava nós lá, tudo sentado, comendo, bebendo, feliz da vida. Pedro finalmente veio nos conhecer, os apóstolos vieram nos conhecer. Tava lá, gente, feliz da vida lá nós.
Nós, os gentios, feliz da vida lá. E feliz da vida ainda que Pedro vinha sentar com a gente. Ó, Pedro! Ô, irmão Pedro, que maravilhoso te conhecer. Gente, imagina, Pedro conviveu com o Senhor Jesus. Pedro é o líder que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus estabeleceu como líder. Pedro. Imagina Pedro sentado à mesa com você. Ô, irmão Pedro, é como se você estivesse vendo o próprio Senhor Jesus, porque ele teve contato direto. Imagina só, ele andou sobre as águas com o Senhor Jesus. Imagina como ia ficar o seu coração de Pedro se sentar à sua mesa. E nós somos quem? Nós somos os pagãos, os gentios, os reprovados que estão chegando na igreja. E aí Pedro está aqui, ô irmão Pedro, eu vou até chorar de emoção, irmão Pedro. Ai, meu coração, eu vou chorar, gente, eu vou chorar, que emoção, realmente, que emoção. Estamos com Pedro à mesa. Mas aí o que aconteceu? E Paulo está onde? Paulo está por aí, mas para Paulo nós não damos bola, Paulo está todo dia com a gente, o negócio é Pedro. Ô Pedro! Então, o que aconteceu? Então, Paulo está dizendo assim, ó, que ele enfrentou face a face Pedro numa atitude reprovável que Pedro teve. Que foi o quê? Pedro estava sentado comendo com os gentios, fazendo suas refeições na companhia dos gentios. Então, Pedro está sentado na nossa mesa, certo? Todavia, quando eles chegaram, quando quem chegaram? Tiago, né? Deixa eu ver o que é esse barulho de caminhão. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago é o irmão de Jesus, né? Então, Tiago, não sei se ele ia lá, mas ele veio alguns de Tiago, né? Próximos de Tiago. Antes de chegar esses judeus próximos de Tiago, Pedro estava bem feliz com a gente, sentado com a gente, comendo com a gente estava assim, ó. Mas aí o que aconteceu? Quando eles chegaram da parte de Tiago, os judeus, Pedro foi se afastando até se apartar de nós, os incircuncisos. Ele foi disfarçando e sentou lá com os judeus. Tá vendo, gente? Apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então, quer dizer que Pedro está se contaminando aqui na nossa mesa? É isso, gente? E os outros judeus, de igual modo, se uniram a Pedro nessa atitude hipócrita. De modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Então, você está vendo o que ele acabou de falar lá. Não é para ceder, não é para se influenciar, não é para ser subjugado por nada, nem ninguém. Não é porque Pedro tomou essa atitude. Pedro fez, vou fazer também. Pedro fez, vou fazer também. Virar as costas para os gentios, nem te conheço. Gente, por favor, não fale comigo, os judeus estão chegando da parte de Tiago. Por favor, faz de conta que eu nunca sentei aqui na mesa de vocês. Contudo, assim que percebi, e Barnabé foi influenciado. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do evangelho, que é o quê? Todos são iguais, todos são irmãos, né? Repreendi a Pedro diante de todo mundo, publicamente. Ele falou para Pedro, se você, Pedro, sendo judeu, vive como um gentio e não conforme a tradição judaica, por que você obriga os gentios a viver como um judeu? Paulo falou muito bravo com Pedro. Por quê? Por amor a nós, gente. Ele não queria arrumar briga com Pedro, mas é por amor a nós, em defesa do evangelho, em defesa de que somos todos iguais, certo? Então, o que ele falou para Pedro? Ele falou assim, Pedro, me admira muito que você, sendo judeu, não pratica o que ensina o judaísmo. Antes, você não age como a tradição judaica, que é o quê? Não agir com hipocrisia, né? Mas
não age de acordo com a tradição judaica que você tanto defende e ainda por cima quer obrigar os gentios a serem judeus. Se nem você pratica o que você aprendeu com o Senhor na Torá. É assim. Ele está criticando Pedro, vocês entenderam? Porque Pedro estava bem conversando com a gente. Pedro estava bem conversando com a gente. Quando ele viu chegando os grandes, que eram judeus, né, da parte de Tiago, eram judeus antes, né? Agora eles são do Senhor Jesus. Mas são grandes no judaísmo, eram. Dá para compreender, né? Pessoas importantes. Daí Pedro fez o quê? Levantou da nossa mesa, foi disfarçando e foi lá para lá, como se nunca nos tivesse conhecido. É por isso que Pedro está bravo. Ainda influenciou Barnabé ainda. Virou as costas para nós, nos deixou para trás. Nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificado no Senhor Jesus, o Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que eu já destruí, então provo que sou um transgressor. Se eu destruí porque considerava errado, agora eu quero reconstruir, então, é ou não é? Sou ou não sou? Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou um transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Será que Cristo, o Senhor Jesus, faria o que Pedro fez? E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Não é os homens. Não importa que mesa é. É mesa de gentio, é mesa de judeu, é o Tiago, é Barnabé. Quem que é? Quem que é que está aqui comigo na mesa? Ah, é a irmãzinha lá que era da magia oculta. Não, nessa mesa eu não vou sentar. Chega, acabou tudo isso. Só há o Senhor Jesus. Só há o Senhor Jesus, né? Então, ele me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Então, nós vamos viver... Ai, agora esfriou. Nós vamos viver pelas tradições, pelo que os homens ensinam. É por isso que nós vamos viver? Nós vamos viver pelo que os homens ensinam, gente? Ou vamos viver pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus? Então, essa atitude foi reprovável de Pedro, né? É Gálatas 2, 21. O último, Gálatas 2, 21. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, Cristo teria morrido em vão. Né, meus amados? Eu não sei se prosseguimos, porque agora vai mudar um pouco de assunto, né? Mas aqui é importantíssimo o que Paulo está nos dizendo. Ele diz o seguinte, gente: não há homem que deva ou possa influenciar você mais do que a palavra de Deus. Para isso, você precisa ler a palavra. A palavra é que aumenta a sua fé, porque a palavra te mostra quem é o Senhor Jesus, como ele pensa. Então, quanto mais eu conheço o Senhor Jesus, mais eu estreito o meu laço com Ele. Com Ele. Eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra. Amém, amados?
Amém, amados? Obrigada a todo mundo que está chegando. Quem tá aqui pela primeira vez? Queria saber. Olá, Vanderleia, tudo bem? Quem está aqui pela primeira vez, diga o lugar de onde você é, para a gente conhecer você. Oi, Isabela, tudo bem? Bom dia! Quem está aqui pela primeira vez, diga o lugar de onde você é. Primeira vez, Vicky. Muito bem-vinda, Vicky. Você é de onde, Vicky? Curitiba, Vanderleia. Guia Cunha, Caicó, Rio Grande do Norte. Olha, gente, que gente chique. Vicky de Brasília. Liz Helena, Alto Araguaia, Mato Grosso. Que lindo. Ellen Vazante, Minas Gerais. Obrigada, Ellen. Que bom que você voltou. Fomos aprovados, então. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrem-se de seguir a conta, tá? Para o TikTok avisar quando a gente estiver lendo a Bíblia. A Leia é de Manga, em Minas Gerais. Olha, a cidade se chama Manga. Que bonito. A Vânia. De onde você é, Vânia? De Madalena de Goiás, né? A Dalva, primeira vez de Bebedouro, interior de São Paulo. Muito bem-vinda, Dalva. Madá. A Vânia é de Patos de Minas. Gente, que coisa maravilhosa ter vocês aqui. Muito obrigada. Quem mais está pela primeira vez? Diga de onde você é. E lembrem-se de seguir a conta, tá? Pra gente ficar junto. Você viu, auxiliadora? Que gracinha. Um irmãozinho mais bonitinho que o outro. Olha para tantos lugares que a gente vai. A paz do Senhor Jesus aqui de Sorocaba, São Paulo, até esses lugares maravilhosos. Salvador, na Bahia. Amém, Mara Estrela. Né, auxiliadora? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Graças ao Senhor. Olha lá. A auxiliadora está mandando rosa para todos vocês. Mara, de João Pessoa, na Paraíba. Bem-vinda, Mara. Vocês estão gostando da live, gente? Deixa eu perguntar para vocês. O jeito que está acontecendo a live está sendo bom para vocês? O jeito que está acontecendo a live, do jeito que nós estamos fazendo, está sendo útil para vocês? Está sendo bom para vocês? Ou vocês acham que deveria ser de um jeito diferente? Ellen, você está gostando? Graças ao Senhor. Porque aqui a finalidade é o quê? É a gente ler a Bíblia inteira em um ano. Então a gente lê um pedacinho do Velho, um pedacinho do Novo, todos os dias. Então o Senhor fala conosco no Velho Testamento e fala conosco no Novo Testamento, né? Que bom, minha gente querida. Que bom, Madá. Então hoje o que Paulo nos falou de mais importante, pelo menos para mim, né? Digam aí para vocês o que foi mais importante. Mas para mim, o que mais me tocou, Liz Helena, foi a questão de Paulo dizer em Tiago 2,5: nem por um momento nós cedemos ou nos submetemos aos homens, porque senão a verdade do Evangelho acaba se afastando de nós. Nós deixamos a Bíblia para começar a seguir homens. Ah, o homem lá, ele fala por mim, busca por mim, ora por mim, pede por mim. Não. Em nenhum momento cedemos ou nos submetemos. Por quê? Porque conhecemos a palavra de Deus, não é? Então guardem esse versículo, Gálatas 2,5. Nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permaneça conosco. Então, ou é a Bíblia ou é os homens. Os dois não dá. Ou é a Bíblia ou é os homens. Ou é o Senhor Jesus ou é os homens. Compreende? Ah, então não é para eu estar com os homens? Sim, é para estar em comunhão. Irmãos que buscam a palavra estão em comunhão. Né? Amém, amados do Senhor Jesus? Eu quero encerrar, então, que hoje vou levar meu sobrinho lá pro primeiro dia de trabalho dele. Ontem foi pedir emprego, hoje já vai pro primeiro dia de trabalho.
Pense que aqui na minha cidade só não trabalha quem não quer, gente. É muito trabalho, muito emprego. Então, fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, a Ti, Senhor Jesus, nos submetemos. A Ti, Senhor Jesus. A Ti nós cedemos, enfraquecendo o nosso eu, enfraquecendo o nosso ego, tendo controle de nós mesmos, nos submetemos ao Senhor, para a honra e glória do Teu próprio nome, Senhor Jesus. A paz, minha querida Debbie, a paz, Ellen, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Hoje passaram por aqui 8.000 pessoas. E os novos que estão chegando, por favor, sigam a conta. Eu acho que está sendo bom colocar aquele baúzinho, né? Aquele baúzinho está trazendo as pessoas mesmo. Só que a gente tinha que dar mais, tinha que continuar a live. Olha lá, ó, tem 230 pessoas. A gente tinha que continuar até meio-dia, mais ou menos. É assim que funciona o TikTok. Quanto mais tempo você fica no ar, mais pessoas ele vai trazendo. Vamos ver se no dia de folga, alguma coisa assim, a gente faz lives mais longas, né? Aí a pessoa fica quanto pode ficar e sai e volta, ou sei lá. Essa é a ideia do TikTok, é permanecer no ar. Aí ele vai trazendo pessoas diferentes. Um beijo, Eunice. Um beijo, Orenilda. Um beijo todo mundo. Sabe de quem eu tô sentindo falta? Da Gracinha. Cadê a Gracinha? Não apareceu mais também, né? Não apareceu mais. Fiquem todos bem e até amanhã, às 5:30 da manhã, se o Senhor Jesus achar que seja útil. E meditem na palavra sozinhos, tá? Leiam um pouquinho agora. Tchau, tchau!